Imagina que em 2010 você tenha tomado a decisão de investir em algum dos grandes bancões. Qual seria o seu resultado nos dias atuais, pensando em um salário mínimo de aporte, lembrando que a gente faz o ajuste de acordo com o valor da época. Qual seria o resultado? E além disso, vamos fazer uma pequena avaliação, um complemento de algumas interpretações que cabem no setor aí bancário. Olhar a questão de inadimplência e também a carteira de crédito. Vamos lá então? Para fazer essa análise, vamos considerar aí Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. No último vídeo, que inclusive vou deixar aqui para vocês no card, nós fizemos uma comparação em relação a valor de mercado, PVPA, ROI, índice de eficiência basileia e inadimplência acima de 90 dias. Lá eu tentei descrever um pouquinho sobre cada uma delas, como é que a gente calcula, ou pelo menos um pequeno início de estudo para que você fique mais orientado. E chegamos ali a algumas conclusões de que o Banco do Brasil é o banco mais descontado, o que tem maior ROI é o Itaú, e também é o maior em termos de valor de mercado, e em relação aos índices de eficiência, basileia e inadimplência, o Banco do Brasil tem se destacado. Gosto disso, até porque a maior parte da minha carteira está em Banco do Brasil. Mas vamos complementar essas informações. Olhando esse gráfico que eu montei de cada um dos bancos, é claro que eu utilizei o resultado do terceiro trimestre de 2022. E se você quiser acompanhar como é que vai ser o quarto trimestre de 2022, o fechamento do ano passado, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque a gente vai montar uma lista aí de acordo com todos os balanços das principais empresas que pagam bons dividendos. E sem dúvida nenhuma, esses bancões estão incluídos. Olha só que bacana. A distribuição da carteira de crédito, e eu coloquei aqui algumas legendas. MPM é micro, pequena e média empresa. Temos as grandes empresas e a pessoa física. E eu vou focar basicamente nesse segmento, porque é onde a gente encontra o maior risco de inadimplência, mas também é onde o banco consegue uma maior taxa de retorno em relação aos seus créditos, né? Aquele empréstimo que ele vai fornecer. Vamos lá, Itaú ele tem uma carteira relativamente bem equilibrada, com 38% em grandes empresas, 43% em pessoa física e menos de 20% em empresas menores. Já a Bradesco tem uma exposição bem parecida em relação a grandes empresas e pessoa física e também uma exposição mais tímida nas empresas menores. Quando a gente pega o Santander, ele tem uma exposição de mais de 50% em pessoa física. E isso pode, sem dúvida nenhuma, explicar a rentabilidade ao longo dos últimos anos em relação a esse bancão, que vocês sabem, ele não é nacional, ele é lá da Europa e tem mais de 150 anos. Vale aí dar um pequeno estudo em relação a essa instituição. E também nós temos um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, falando um pouquinho dessa grande história do Santander. 32% em grandes empresas e 15% em empresas menores. Agora, o Banco do Brasil ele tem uma disposição muito mais equilibrada, 30%, 35% e 35%, porém, como eles apresentam essas informações diferentes, eu também fiz aqui uma legenda à parte. 35% em pessoas físicas, tranquilo. 30% no agronegócio, que é um carro-chefe aí, principalmente em Banco do Brasil e também BB Seguridade, que existe ali uma boa sobreposição entre as duas empresas. E 35% em pessoas jurídicas, empresas de todos os portes. Está mais equilibrado. E outra consideração que a gente tem que colocar aqui, sim, no agronegócio você tem pessoas jurídicas e também pessoas físicas. Mas, como eles gostam de deixar isso bem esclarecido, bem à parte, para que você entenda enquanto investidor, eu mantive ali essa proporção e essa classificação. Agora vamos olhar para um breve histórico comparando apenas 2021 e 2022, pelo menos em relação ao terceiro trimestre, no que diz respeito à inadimplência. Perceba que Bradesco teve uma disparada muito forte e isso causou um impacto também muito intenso nas suas cotações. O Itaú ficou praticamente estável, Banco do Brasil subiu um pouquinho, em contrapartida ele apresentou excelentes outros números, como um índice de eficiência bem mais baixo, um índice de Basileia bem interessante e também um lucro líquido recorde dos últimos anos. Subiu a inadimplência? Sim, isso foi um ponto negativo, mas outras várias características tiveram aí um maior espaço na sua divulgação de dados. Acho que isso fez com que, no final das contas,
o mercado tenha precificado mais Banco do Brasil. Aumentou muito mais a sua cotação. E Santander aí também deu um bom aumento em relação à sua inadimplência, e fica sempre aquela questão porque o Santander ele é mais agressivo, ele é mais arrojado nos seus movimentos. E isso às vezes o mercado gosta e às vezes não gosta tanto. Mas vamos então falar sobre a nossa simulação do vídeo de hoje. Peguei os 4 bancões, que a gente acabou de fazer uma pequena revisão, um período que vai de janeiro de 2010 até o mês 12 de 2022, portanto são 13 anos, e os nossos aportes são em função do salário mínimo da época. E eu vou até explicar um pouquinho mais isso mais para frente. A frequência vai ser mensal, que é realmente uma frequência interessante. Tem gente que gosta de fazer a cada 15 dias ou até toda semana. Fica a seu critério. Eu gosto muito de pegar o dia em que eu recebo o meu salário, eu já separo a minha proporção que vai para investimentos e jogo na conta da corretora. Pronto. Se aquilo vai ser efetivamente convertido em ações ou não, dependendo do momento do mercado, é uma outra história. Mas eu já separo esse dinheiro imediatamente quando eu recebo. E o objetivo sempre aqui do canal vai ser uma renda passiva em dividendos. Se você está focado em empresas mais, entre aspas, de crescimento, né, pensando ali na multiplicação do seu patrimônio e tudo mais, talvez não tenha o mesmo foco que nós demos aqui nessa simulação. Mas entenda o que a gente quer para cada um dos nossos projetos. Porque muitas vezes, dependendo do seu objetivo, essa simulação pode ser completamente ignorada ou muito valorizada. E como fontes aí, eu vou utilizar o AGF+, a plataforma que eu utilizo. Inclusive, eu vou deixar aqui o link para vocês. 30 dias de graça, sem nenhum custo. Se gostar, você fecha a assinatura. Se você não gostar, é só finalizar o seu relacionamento com a plataforma a custo zero mesmo. É bem justo, eu acho, a proposta. E o IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vamos repassar aqui, então, o salário mínimo lá de 2010 até 2022. Saímos de R$ 510 e chegamos a R$ 1.212. Como nós faremos aportes mensais, 12 aportes no ano. 12 vezes 510, você chega no valor de 620. Então, 1.212 vezes 12 meses, a gente chega em 14.544. Mas muito mais importante do que apenas olhar a questão nominal desse aumento, vamos tentar entender em quais anos nós tivemos aumento real. E eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que isso significa. Percebam que lá de 2004 até mais ou menos 2016, nós tivemos sempre um aumento real em relação até a questão do poder de compra. Seria uma forma de você entender. Os preços aumentam, mas o salário mínimo aumentava um pouquinho mais, garantindo aí que você conseguisse comprar sempre com o salário mínimo uma mesma cesta de produtos básicos alimentares principalmente. Ali, a partir de 2017, tivemos uma redução desse aumento real e a partir de 2020 até o finalzinho de 2022, nós não tivemos nenhum tipo de correção interessante em termos do aumento real. O aumento real ele sempre vai pegar a diferença dos nossos indicadores e o quanto que foi efetivamente colocado no salário mínimo. Se você tem um aumento de inflação de 10% e você aumenta o seu salário em 10%, não mudou absolutamente nada na sua quantidade de poder de compra. É uma ideia que é fundamental a gente trazer aqui porque algumas pessoas estão questionando essas simulações que elas não estão tendo uma relação, uma ancoragem na inflação. E sim, elas têm. E até para trazer essa informação com mais detalhes, vamos para o próximo slide. Olha só que legal essa tabela. De acordo com os atos legais que são feitos no nosso país, seja uma medida provisória, alguma lei, algum decreto, eu não vou entrar nessa questão mais específica, mas a gente tem sim sempre algum tipo de reajuste. E esse daqui é um reajuste já nominal. Tem o período, a vigência, até quando ele vai durar e qual que vai ser o valor final. Inclusive, 2023, nós chegamos aí a R$ 1.302 com a MP 1143 de 2022. Dando um aumento percentual de 7,5%. Essa é a leitura que você faz, tranquilo? E para calcular o salário mínimo, foram considerados alguns fatores como a inflação e o Índice Nacional de Preços do Consumidor.
Então, na nossa simulação, sim, a gente considera a inflação de uma maneira indireta, já que espera-se, né, o Brasil tem, sim, uma boa correlação entre a inflação e o reajuste do nosso salário mínimo. Deixando isso bem claro, vamos para o resultado do nosso estudo. Pegando, então, de 2010, nós fizemos 156 aportes, 13 anos vezes 12 meses, 156 aportes, e o desembolso total nominal que nós tivemos foi de R$ 131.900. Quantas ações você teria de Itaú? Mais de 7 mil. Bradesco, quase 10 mil. Santander, mais de 19 mil. E Banco do Brasil, 6.843. Olhando apenas essa coluna que nós estamos conversando, e lembrando da velha frase do Barsi, o importante é você ter o maior número de ações, né, uma quantidade de ações. Esse que é o foco. A priori, Santander seria a melhor estratégia pensando nesse histórico. Agora eu preciso conversar com vocês uma coisa muito séria. Jamais em tempo algum eu vou questionar alguma coisa que o Barsi fale. É claro que a gente tem que digerir aquela informação e ter uma avaliação crítica, mas jamais vir com aquela prepotência de falar, você está errado. Não, não é isso. Mas eu quero que você raciocine. Quando ele fala que o importante é ter uma quantidade de ações daquela empresa cada vez maior, o que ele quer dizer? Fique atento no tamanho desse bolo. Quantas fatias tem essa empresa? E é isso que você tem que considerar na hora de você olhar o número absoluto das ações. Vamos supor que eu tenho uma pizza, tá? Uma pizza padronizada para a família mesmo. Só que você decidiu dividir ela em apenas 4 partes. Você tem uma fatia que representa 25%. Concorda? Ela é 1/4 da sua pizza inteira. Agora vamos mudar o nosso exemplo. Imagine agora que você tem uma mesma pizza, porém ela foi dividida em 10 partes. Uma fatia, ela representa apenas 10%. Então não adianta a gente falar que um tamanho daquela primeira pizza é igual a um tamanho daquela pizza segunda que eu te falei. E por quê? Porque ela tem uma divisão maior. Esse que é o grande ponto. Então não olhem para o número absoluto das ações. É fundamental que você fique atento ao tamanho da base acionária. É isso que importa. Qual que é a sua participação percentual? Bruno, como é que eu faço essa conta? É muito difícil? Não, é bem simples, tá? Você vai se espantar com os números, eles são bem pequenos, e tem que ser mesmo, até porque a base acionária ela é gigantesca. Você pega o total das suas ações e aí você divide pela quantidade de ações que existem. E é isso que importa. Desse modo, você vai chegar na sua porcentagem no capital social daquele banco específico. Então, lembrem-se disso, tá? Não confundam as coisas. Não é porque Santander teve uma quantidade maior numericamente que ela vai te dar um retorno maior ou que a estratégia foi bem mais sucedida por conta disso. Vamos voltar para a planilha. Feita essa explicação que você precisa entender, é muito importante. Agora eu vou falar sobre o DPA projetivo de 2023. E para isso eu vou usar também dados da plataforma GF. Sim, eles entregam tudo isso mastigado para vocês. Só que lembrem-se, pelo amor de Deus, DPA projetivo é uma projeção, é uma perspectiva. Ela pode não se tornar uma realidade. Vamos olhar aqui como que vai ser em relação ao Itaú. R$ 1,30 por ação, R$ 1,00 por ação do Bradesco, R$ 1,01 por ação do Santander e R$ 4,61 por ação. Na hora que você joga o total de ações e multiplica pelo DPA projetivo, você consegue chegar na sua renda anual projetiva. Mas para facilitar as contas, eu coloquei aqui a mensal. Então olha só, total de ações vezes o DPA projetivo e aqui eu dividi por 12, porque eu quero do mês. R$ 800 Itaú e Bradesco aproximadamente. O dobro para Santander, 1.600, e Banco do Brasil, 2.628,85. E onde que está essa explicação? Mesmo com uma quantidade menor de ações, ela tem uma remuneração mais agradável para cada ação que está no mercado, dando um resultado muito mais interessante no final. Passado então todas essas informações, vamos finalizar esse vídeo com um pequeno recado, mas ainda vou trazer para vocês o dividend yield médio e o projetado de cada um desses bancões. Espera aí um minutinho.
Eu espero que com esses dois vídeos, tanto aquele outro que eu trouxe algumas abordagens iniciais em relação às métricas importantes que você tem que avaliar, e juntando com o vídeo de hoje, eu espero que vocês já tenham mais substrato para tomar a sua argumentação na hora de fazer o aporte. Você não precisa convencer a ninguém, a não ser você mesmo. Algumas pessoas gostam de olhar para o lucro, outras gostam de olhar para a taxa de crescimento, outras apenas para o índice de Basileia. Eu não estou julgando aqui ninguém. O que eu quero trazer é sempre informações que podem tornar o seu risco cada vez menor. Eu quero que você tome uma consciência daquele seu aporte, para que você tenha uma margem de segurança mais agradável e com isso você chegue ali no seu objetivo, que é ter renda baseada em dividendos. Vamos finalizar com um vídeo agora mostrando um resumo de cada uma das perspectivas para esse ano em termos percentuais e também um histórico médio dos últimos 6 anos de retorno que cada um dos bancões eles trouxeram. E mais uma vez, para vocês não esquecerem que eu não tiro essas informações do espaço, tudo é feito através do AGF+. Eles estão considerando um dividend yield médio que pega os últimos 6 anos de desempenho em que o Santander tem uma média histórica mais agradável, mais interessante para o acionista. No entanto, quando a gente olha para o projetivo, os 3 últimos bancos, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, estão com boas projeções. E quando eu falo boas projeções, é pegando sim o jeito Barsi de investir acima dos 6% mínimos preconizados. Lembrando que Banco do Brasil, mesmo na cotação atual em que eu estou gravando esse vídeo, que está gerando em torno de R$40, está dando um yield aí de 11,39%. Algo que chama a nossa atenção, até porque é uma rentabilidade bem alta. E tudo tem mostrado, pelo menos nesse primeiro início de 2023, em janeiro, que a gestão, a governança da empresa tem sido muito transparente. Eles já divulgaram um payout que será de 40%. Eles já divulgaram as datas em que os seus proventos serão pagos, são 8 datas, também acho que vale a pena você dar uma olhadinha. E se você quiser, a gente pode fazer um vídeo atualizado sobre o Banco do Brasil, quando ele trouxer para a gente o nosso guidance. Nosso guidance, geralmente, ele é divulgado na segunda semana de fevereiro. O que vai mostrar lá que é importante? O lucro líquido ajustado que eles estão esperando para esse ano. E aí, olha só que interessante. Juntando esse guidance, o histórico, o payout e a quantidade de ações que existem em circulação no mercado, que nós temos esses dados todos oficiais, você consegue chegar de uma maneira muito fidedigna. É claro que alguns tropeços podem acontecer em qualquer empresa, em qualquer país. A gente tem pelo menos uma perspectiva muito mais bem embasada daquilo que você vai ser remunerado enquanto acionista. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até mais!